tudo bem, tudo certo no canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Essa história linda, escrita pela Jerusa Ribeiro, querida amiga jornalista, nessa entrevista que ela fez com esse senhor de 92 anos, Zé Poceiro. Mas que história, hein? Adorei, Jerusa, e o público vai amar também. Então, prepare o seu coração, porque lá vem história das boas. Se inscreva no canal, para nós é muito importante. Seja membro do canal. Isso tem uma importância fundamental. Se inscreva, seja membro, faça parte desse canal, assine por ele. Mais um pedido todo especial que eu tenho a fazer. Preste atenção. Se você também quiser, como pediu a Jerusa pediu uma música para o senhor, na verdade é para a família do senhor José Poceiro, a respeito da história dele. De repente você quer a música da história da sua vida, a tua música, uma música para homenagear a tua mãe, teu marido, o amor da tua vida, a tua filha, o teu filho. Me fala um pouquinho deles e eu faço a música. Você manda o teu histórico pelo nosso WhatsApp, cujo número anote aí, 0 operadora 11 São Paulo, 951336677, 951336677. Ou pode enviar também através do nosso e-mail famoso, paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. E eu vou fazer uma música exclusiva para você. Tem o custo da equipe, basta você enviar aí um Pix de R$50 e você vai receber 2 versões da tua música. Não é uma versão só não, você vai receber 2, eu garanto para você 2 versões, tá certo? Aí você escolhe a sua mais bonita. Perfeito? Chegou a hora da história. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do Zé Poceiro aqui no canal do Mistério acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Jerusa Ribeiro e eu tô teclando com você aqui do sertão da Paraíba. Ô Paulinho, sou sua colega. Eu acabei fazendo a faculdade de jornalismo. Pois é, e é sobre um trabalho que eu fiz na faculdade que hoje eu tô escrevendo para você uma história real, verdadeira, onde eu fiz uma entrevista com um cidadão que eu descobri aqui no sertão da Paraíba, chamado Zé Poceiro. Virou o nome dele, é uma coisa tão forte, mas tão forte, que Zé Poceiro acabou se tornando o nome desse senhor. Ele me deu essa entrevista quando ele tinha 92 anos de idade, lúcido, inteiro, Paulinho. Antes de eu começar a falar sobre o que conversei com ele, eu queria falar assim um pouquinho para o teu ouvinte a respeito desse sertão da Paraíba, esse semiárido aqui no oeste paraibano, onde eu vivo, nas caatingas. A vegetação é caatinga, o clima é quente, tem muita formação rochosa aqui, muito lajedo, então é um lugar bonito, sabe? Queria convidar as pessoas que não conhecem, que um dia passassem por Patos, Souza, Cajazeiras, além do turismo que tem no Pico do Jabre e Lajedo de Pai Mateus. Eu moro aqui em Souza, é onde eu vivo, mas essa região é toda muito bonita. Então eu aproveito para falar um pouquinho da minha terra e convidar os seus ouvintes para virem aqui conhecer. E agora eu passo a contar a história da entrevista que eu fiz com esse senhor de 92 anos, seu Zé Poceiro. Foi assim, Paulinho, eu estava fazendo a minha conclusão de curso de jornalismo na faculdade e eu escolhi a matéria
do senhor Zé Poceiro como meu TCC e acabou se tornando um trabalho de final de curso muito diferente. Eu fui muito aplaudida pelos meus pares e até pelos professores na época. Eu espero que vocês gostem. Gente, o sertão aqui da Paraíba, onde eu vivo, sempre foi um lugar de contrastes. De manhã, o sol queimava a pele como se fosse fogo. E à noite o vento frio atravessa assim as frestas das casas de barro, trazendo consigo aquele cheiro de terra seca. E foi nesse cenário que nasceu o Zé Poceiro, seu José, que se tornaria conhecido como Zé Poceiro. Seu Zé, filho de um homem simples, trabalhador da roça, de uma mãe dedicada. Ele cresceu aprendendo desde cedo que a vida era feita de suor, fé e resistência. Ainda menino, seu Zé acompanhava o pai nas pequenas tarefas do dia, enquanto que outros garotos corriam atrás das cabras, jogavam bola improvisada, aquela bola de meia. Ele ali carregava baldes, segurava ferramentas, observava atentamente o jeito do pai medir o chão. O pai dele tinha um jeito todo especial de tratar a terra. E ele, menino, muito atento, ficava ligado vendo como o pai media o chão, bater a enxada, o enxadão, a pá. Ouvia o som da terra. Ele disse que para fazer um buraco na terra, para abrir um buraco na terra, você tem que saber escutar a terra. Ele me explicou tudo isso, mas com uma lucidez espetacular. Então ele batia assim o chão, ouvia a terra. O pai dele dizia que cada batida tinha um segredo. Se o som fosse oco, aqui tem água, ou poderia haver alguma cova antiga. Se a batida fosse seca naquele chão duro, era pedra ou raiz. Então o seu Zé Poceiro, ele cresceu aprendendo a escutar tudo isso e essas lições do seu próprio pai, como que ele se aprendesse uma língua nova. E logo ele se tornou um curioso sobre o que havia escondido, mas debaixo da terra. A infância dele não foi fácil, não. A seca castigava e muitas vezes a família passava dias comendo apenas farinha e rapadura. É assim, Paulinho, está falando de uma realidade paraibana, sertão paraibano. Mas havia também momentos de alegria, festa de São João. É como se fosse um Natal para o restante do país, a festa de São João por aqui. Fogueira iluminando a noite, o cheiro do milho assado, o som da sanfona ecoando pela vila. Seu José adorava ouvir as histórias de assombração contadas pelos mais velhos ao redor da fogueira. Falavam de almas penadas, de luzes que apareciam no meio da caatinga, de homens que cavavam demais e encontravam coisas que não deviam. Ele ria. Seu Zé ria, mas ele guardava cada palavra no coração como se fossem avisos. Desde pequeno, seu José tinha uma sensibilidade diferente. Às vezes, ele dizia que ele via sombras passando rápido entre as árvores secas, ou ele escutava vozes baixas, sabe, cochichando assim. Isso normalmente acontecia quando ele estava sozinho na mata. A mãe dele, mulher de fé, dizia que coisa da imaginação de criança é assim. O pai era mais supersticioso, apenas olhava a sério e recomendava: Ô menino, quando você sentir alguma coisa estranha, reza. O sertão guarda segredo e nem tudo é para você mexer. Mesmo assim, o José, ele não se afastava da terra. Ele gostava, desde menino, cavava aqueles pequenos buracos perto de casa, fingindo que ele procurava água. O pai ria, dizia que ele tinha nascido com o dom. E talvez fosse verdade. Havia algo nele
que parecia que o atraía pelo mistério escondido sob o chão rachado do sertão. Então, deixa eu explicar desde já, que quando eu digo que o apelido dele, o nome dele inclusive se tornou Zé Posseiro, tem gente que pensa assim em posse, né? Aqueles mais materialistas. Zé Posseiro, então ele tinha muita posse. Não. Errado. Era Zé Posseiro porque o destino dele era abrir poço d'água, descobrir onde tinha água. E ele tinha um dom para isso, um verdadeiro dom. Então, com o tempo, José foi crescendo, mas ele nunca perdeu, sabe, aquela coisa, aquele olhar curioso, aquele carisma que ele tinha naquele dom de encontrar água. A infância dele foi marcada pela dureza da vida sertaneja, pela fé da mãe, pela sabedoria do pai, pelas histórias de assombração que circulavam como o vento entre as casas. Ele não sabia ainda, mas todo aquele aprendizado seria a base de uma vida destinada a cavar não apenas poços, mas também segredos enterrados há muito tempo. E assim, Zé Posseiro cresceu rápido, como crescem os meninos do sertão. Não crescem muito. Mas crescem até onde dá. O seu Zé, por exemplo, ele tem a altura de 1,67 m. É a altura dele. Ele não sabia, mas eu fiz questão. Peguei uma fita métrica para medir. Ele falou assim: eu achei que fosse mais alto. Mas é 1,67 m. Cresceu magro, queimado do sol, com uma força descomunal para o tamanho dele. Aos 15 anos, ele já tinha aqueles braços firmes, as mãos calejadas, resultado de dias inteiros ajudando o pai na roça e nas pequenas escavações que fazia para tentar achar água. Desde pequeno, o sertão não dava trégua. A cada gota d'água era comemorada, assim como era disputada feito ouro. Ele diz até hoje: água nesse sertão, nesses lajedos aqui, vale tanto quanto ouro. A água é o líquido mais precioso da vida. E ele tem razão. Com o tempo, o pai dele começou a confiar mais no Zé, deixava o José medir o chão, escolher esse lugar onde a enxada deveria bater. E ele tinha aquele jeito especial de escutar a terra, sabe? Como se ela falasse. Ele criou o hábito também de colar o ouvido na terra. Colava assim o ouvido na terra, esse ouvido direito aqui parece que escutava melhor. Colava na terra e a terra falava comigo. Aqui tem água, aqui não tem, não adianta nem cavar. Os vizinhos começaram a perceber: esse menino, ele tem um ouvido de posseiro, diziam, e logo o apelido pegou. Zé Posseiro. Na juventude, o Zé era chamado para ajudar em outras propriedades. Não, ele não cobrava muito, imagina. Aqui no sertão da Paraíba, como é que vai se cobrar muito? Não, ele não cobrava muito. Apenas mesmo o suficiente para trazer comida para casa, comprar uma roupinha nova de vez em quando. Mas o que mais lhe dava orgulho era ver a alegria das famílias quando a água brotava do chão. Era como se estivesse realizando um milagre. Apesar da dureza, havia momentos de festa. Nas noites de lua cheia, a vila inteira se reunia na praça para escutar os sanfoneiros, violeiros. O José gostava de dançar, mas ainda ele gostava mesmo era de ouvir os causos contados pelos mais velhos. Aquelas histórias de lobisomem, alma penada e de tesouros enterrados por cangaceiros. Ele ria, mas no fundo
Ele sentia um arrepio. O sertão parecia guardar segredos demais. Certa vez, quando o seu Zé estava cavando perto assim de uma antiga casa abandonada, o José encontrou umas ossadas misturadas à terra. Não eram ossos de animais. Disso ele tinha a mais absoluta certeza. O silêncio que se fez ao redor foi pesado. O dono da terra mandou enterrar de novo, sem rezas, sem padre. Mas aquilo deixou o Zé inquieto. Uai, mas era ossada de gente. Eu vi as pernas longas, o fêmur, eu vi o tórax, vi as costelas, vi os braços e eu vi a cabeça. Gente, e como é que o dono da terra mandou enterrar aquilo de novo sem chamar o padre, sem avisar ninguém? O Zé ficou encucado e à noite ele sonhou. Vieram vultos, ele ouvia passos ao redor da cama. Aí ele chamou pela mãe, ele contou, dizendo o que tinha acontecido. Aí a mãe dele era uma mulher de muita fé, mas ela tentou tirar isso da cabeça. Zé, que você está com a mente cansada, você é muito novinho ainda para estar trabalhando pesado desse jeito, menino. Mas o pai do Zé olhou sério para ele e falou: Ô menino, tem coisa que é melhor não mexer. Você sabe disso, o pai já ensinou para você. Então esses episódios começaram a marcar a juventude do Zé. Ele seguia trabalhando, cada vez mais conhecido, cada vez mais carregava no peito uma mistura de orgulho e de medo. O sertão lhe dava sustento, mas também lhe mostrava que havia muito mistério enterrado sob cada palmo de chão. O Zé, ele se tornou um homem e com isso cresceu sua responsabilidade. O apelido Zé Poceiro tomou conta. Prevaleceu inclusive ao sobrenome dele, Ferreira. O Poceiro tomou conta do Ferreira. E já não era mais o José Ferreira, virou o Zé Poceiro. Era reconhecimento. Ele sabia que a sua vida estava ligada à terra e que um dia dessa ligação revelaria algo muito maior do que água. O sertão, naquele momento, atravessava uma das piores secas que a memória da vida podia recordar. O chão rachado parecia ferida aberta e os animais magros vagavam em busca de qualquer sombra. As famílias rezavam pedindo por chuva, mas o céu seguia azul, aquele sol inclemente e implacável. Foi nesse cenário que o nome de Zé Poceiro chegou aos ouvidos do seu Ambrósio. Seu Ambrósio era um fazendeiro conhecido pela riqueza. Ambrósio tinha terras vastas, fazenda grande por aqui, mas sem água não tinha como manter o gado, não tinha como manter a plantação. E esse seu Ambrósio ficou desesperado. Aí falaram para ele: o senhor conhece um rapazote, é Zé Poceiro o nome dele, o pessoal conhece, diz que ele tem o faro da água, o seu Ambrósio. Ele já tinha fama de bom cavador. Aí procuraram pelo Zé Poceiro e ele resolveu atender o chamado do seu Ambrósio. Aceitou o trabalho. Não era apenas pela paga, não. Seu Zé Poceiro deixou muito claro na entrevista comigo: eu não trabalhava não, moça, por dinheiro, não. Eu trabalhava pelo gosto de servir e também pelo gosto de ser reconhecido como alguém capaz de encontrar essa água, sabe? De levar esperança para as pessoas que vivem no sertão. Na manhã marcada,
O Zé chegou na fazenda do seu Ambrósio. Chegou com enxada, enxadão, pá, aquilo tudo que ele levava com ele. Ele levava também um companheiro de sempre, Chico. Chico era um homem de poucas palavras, mas era um homem fiel, como se fosse um irmão do Zé. Não, eles não eram parentes, eram amigos. O fazendeiro os recebeu com um olhar sério, quase desconfiado. Tirou-se um chapéu, coçou a cabeça e falou: você que é o Zé Ponceiro, é? O pessoal tem falado bem de você, mas, ô Zé, eu preciso aqui de água. E vou te dizer uma coisa, não pode demorar, não, preciso logo. Meu gato tá morrendo, galinhada tudo com sede, olha lá. Olha o bico aberto do galo, olha lá. Ei, rapaz, é uma tristeza ver esses bichos morrendo tudo por falta d'água. Graças a Deus, aqui não falta comida, tem comida à vontade para todos esses bichos todos, mas falta é água. E falaram-me que tu tens a mão boa para achar água. É verdade, Zé? O Zé apenas assentiu, humilde, como é o seu jeito de ser, caminhou pelo terreno, foi observando o chão, sentindo o vento, como aprender a fazer tudo. Escolheu um ponto perto de um velho juazeiro, colocou o ouvido no chão, escutou, ouviu a terra, e ali ele começou a cavar. O sol queimava, o suor escorria, mas a enxada batia firme naquela terra. Cada golpe levantava poeira e ecoava no silêncio da terra. Horas se passaram. O José, ele sentia que ele estava chegando perto de algo, mas ele não sabia o quê. Ele não tinha certeza se aquilo era água, mas ele sabia que tinha alguma coisa ali. O som da enxada mudou, foi ficando mais oco. Quando o chão ficava com aquela batida oca, aí ele se animava. E ele se animou tanto que nessa hora ele até parou e respirou fundo, bateu assim novamente o enxadão, o cabo do enxadão naquela terra para escutar. O barulho não era de pedra, nem de raiz, era de madeira. Ele sentiu que o som que vinha de dentro da terra, aquele oco, era um som de madeira. Ele bateu outra vez. Assustado, mas curioso, o Zé foi cavando até mais um pouco. Quando ele viu, aí não precisou mais escutar, porque ele viu a madeira. Ele arrastou assim aquela terra que ainda havia em cima da madeira, e ele viu que aquilo era uma tampa. Sim, era uma madeira grossa, madeira boa, madeira de lei, mas era uma tampa. Tanto é que a madeira misteriosamente havia se conservado ali. Ele foi com a mão, soprou, tirando, e foi limpando com a mão, e foi soprando, e foi tirando com a mão. Ele viu que era uma tampa. Ué, mas está parecendo uma tampa de caixão, já um tanto ou quanto apodrecida. Mas a madeira era boa, coberto ainda de uma terra endurecida. E de repente, uma voz saiu de dentro daquele caixão. Olha, quando eu falo aqui agora, eu até sinto arrepios, porque eu estou escrevendo isso para você durante a noite. A minha casa inteira está dormindo, e agora, para você ter uma ideia, 1h da manhã, quando eu estou escrevendo. Aí ele escutou, sabe, aquela voz que veio de dentro do caixão. E a voz dizia assim: sou seu primo Toninho, filho da sua falecida tia Arminda. Fui enterrado vivo aqui. Preciso sair.
Por favor, Zé, me tira daqui. Por favor, Zé, me tira daqui. O seu Zé, ele levou um susto, ele entrou em pânico. Ele se virou até para sair já daquele buraco, quando uma mão magra, com dedos finos e longos e com a pele envelhecida, surgiu de dentro do caixão e pegou-se a canela do seu Zé. E uma voz rouca e embargada ecoou naquele buraco: Zé, você não pode me deixar aqui. Eu sou seu primo Toninho, por favor. Oxente, murmurou o seu Zé com os olhos arregalados. Oxente, o grito saiu da boca do Zé e ecoou pelo sertão. Vixe Maria, Chico. Ele correu, ele estava fora do buraco, Chico, o companheiro. Ele correu e puxou o amigo para fora da cova improvisada. O fazendeiro não estava distante, o seu Ambrósio não estava distante. Ele viu a cena e, ao escutar também alguma coisa, ele empalideceu, ficou em silêncio por alguns instantes, até que finalmente ele falou com a voz grave: ô Zé, esse pedaço de terra já foi de outro dono. O pessoal fala que esse outro dono aqui das terras era um homem ruim, de coração de pedra. E me falaram mesmo que ele enterrou um empregado vivo aqui e que ninguém ficou sabendo. O sumiço desse homem foi dado como um desaparecimento. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Seu José, ele tremia, o suor misturado ao pó da terra. O caixão estava ali, enterrado no lugar onde deveria brotar água. Era um caixão. Não havia chuva, não havia esperança, apenas um segredo macabro escondido sob o chão do sertão. Bom, era preciso dar sequência ao trabalho. O caixão havia sido encontrado, aquele fato sobrenatural aconteceu na presença de outros dois, além do Zé. O Chico escutou parte da conversa, o seu Ambrósio, o fazendeiro, escutou parte da conversa. O Zé criou coragem. Ele falou que é meu primo Toninho. Vamos ter que tirar esse caixão daqui. Ele pediu ajuda ao Chico. O seu Ambrósio ficou com uma ponta da corda em cima segurando para poder puxar, mas muito desconfiado e com medo. Quando o caixão finalmente foi retirado da terra seca, todos ficaram em silêncio. A madeira estava carcomida, mas dentro do caixão havia ossos humanos embrulhados em restos de pano. Seu José sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não era apenas um medo, era como se a terra tivesse revelado um segredo guardado por décadas. O fazendeiro, seu Ambrósio, pálido ainda, decidiu que não podiam deixar aquilo ali. Mandou que levassem os ossos para a cidadezinha próxima, onde havia uma pequena capela. Só que a notícia se espalhou, correu rápido, e logo a comunidade inteira se reuniu. O padre veio, preparou um velório, acendeu velas e rezou pelas almas esquecidas. As mulheres, sem saber de quem se tratava, choravam baixinho, os homens faziam o sinal da cruz. Era como se todos quisessem reparar a injustiça cometida pelo antigo dono da fazenda. Teria sido aquele o empregado que o ex-dono da fazenda enterrou ali? O José acompanhou tudo de perto. Ele viu os ossos serem colocados em um caixão novo, simples, mas digno. Viu depois o cortejo seguir pelas ruas estreitas até o cemitério, onde finalmente o primo dele, era primo, falou que era primo Toninho, era primo do seu Zé. Finalmente o primo, vamos considerar assim, ele ainda não tinha certeza disso, tá? Ele ainda não tinha certeza, mas vamos considerar assim, finalmente o primo dele
recebeu um sepultamento digno, decente. O padre rezou, a comunidade cantou hinos e por um momento parecia que a paz tinha voltado. Só que a paz não durou muito tempo, não. Não durou. Naquela mesma noite, Zé Porceiro, seu José, sonhou com o falecido. No sonho, o homem se aproximava e dizia agora com a voz grave: eu sou teu sangue, Zé. Eu fui enterrado vivo por crueldade. Há um segredo que precisa ser revelado, uma injustiça que custou a minha vida. Zé Porceiro, ele acordou suado, o coração disparado. Ele pensou que aquilo eu sonhei porque eu fiquei com medo, né? Fiquei assustado. Só que nos dias seguintes, as aparições se repetiram. Às vezes em sonhos e às vezes em plena luz do dia, com ele acordado. Quando ele estava sozinho assim na mata, o primo, esse Toninho, falava do segredo escondido, da injustiça antiga, de verdade que precisava vir à tona. Então, aos poucos, o seu José começou a se sentir perseguido. O fantasma não fazia mal para ele, mas a presença daquele fantasma começou a ser constante e pesada na vida dele. O sertão, já duro pela seca, parecia agora ainda mais sombrio para o seu Zé. Foi então que ele foi numa rezadeira da vila. Aquela rezadeira, ela era muito conhecida por afastar maus espíritos. Foi chamada, foi avisada pelo seu Zé. Ele trouxe em sua casa a mulher, e essa senhora, com rezas fortes, defumações e trabalhos de fé, ela buscou libertar a alma daquele morto. Aos poucos as aparições cessaram. O seu José sentiu um alívio, mas também uma estranha saudade, como se ele tivesse perdido não apenas um fantasma, mas um pedaço da própria história. Depois daquele enterro que aconteceu lá perto da capela, o José acreditava que a vida voltaria ao normal. O padre já tinha rezado, tinha feito inclusive missa pro falecido. Diante do que o falecido revelara, o seu nome ficou Antônio, Toninho, né? Só podia ser Antônio. Rezaram pela alma desse Antônio. O padre, inclusive, fez a missa em nome desse Antônio. Mas o descanso não veio para o José, porque depois daqueles sonhos e aparições, o seu Zé, ele jurou ter visto o primo sentado à beira do poço, olhando para ele com os olhos tristes. Aí ele comentou com um, com o outro, e a comunidade também começou a comentar. Uns diziam que o José, ele estava ficando perturbado, outros acreditavam que o fantasma realmente estava perseguindo o seu José. A mãe do Zé, mulher de fé, rezava sem parar, pedindo proteção para o filho. O pai, mais calado, apenas repetia: ô menino, o sertão guarda segredo. Se o morto fala, é porque tem coisa grande por trás. Você sabe disso, o pai já te ensinou. E o Zé Porceiro, marcado por cavar em busca de água, agora cavava dentro da própria alma, tentando entender por que aquele morto não o deixava em paz. As noites do Zé se tornaram cada vez mais pesadas. Era primo, ele aparecia em sonhos, mas agora falava mais. Não era apenas um pedido por justiça, tinha algo escondido. Zé, o nosso sangue carrega uma história que foi enterrada junto comigo. Tu precisa saber, descobrir, para eu ter paz, Zé. Você precisa saber, descobrir para eu ter paz. Nessa hora o José acordava sempre suado, o coração disparado, tentava rezar,
mas as palavras saíam trêmulas. A mãe, percebendo o tormento do filho, buscava consolo na fé. O pai, silencioso, vivia preocupado. Até que um certo dia, durante uma dessas aparições, Toninho, o primo, revelou um fragmento. Ele falou mais objetivamente com o seu Zé Poceiro. Zé, eu fui traído por quem devia me proteger. O dono da fazenda. Eu fui traído por ele. Mas o objetivo era como que se quisesse que o José juntasse as peças daquilo tudo. Zé começou a entender que era uma missão e dela ele não poderia fugir. O segredo estava prestes a vir à tona e o fantasma não descansaria até que tudo fosse descoberto. Os dias do Zé se tornaram uma mistura de trabalho e tormento. De manhã, ele seguia cavando poços para os vizinhos, tentando manter a fama de poceiro. À noite, porém, o fantasma seria do primo. Voltava trazendo palavras que pesavam como pedras. E por falar nisso, o seu Ambrósio, fazendeiro, estava comemorando porque o Zé encontrou um belo poço d'água na fazenda dele. Zé, não foi só crueldade, Zé. Houve traição. Eu fui traído pelo fazendeiro e justiça precisa ser feita. Seu José Poceiro se sentia angustiado, sabe? E isolado também. Chico, o companheiro fiel, tentava animá-lo, mas percebia o peso nos olhos do amigo. Até que nós chegamos numa noite de lua cheia. O primo do Zé apareceu mais uma vez para ele. E dessa vez não apenas falou. Apontou para o horizonte como se indicasse um lugar. Zé, você vai procurar perto do velho Juazeiro. É lá perto do velho Juazeiro que está o segredo. Zé acordou. Foi um sonho. Acordou com uma imagem gravada na mente. Ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Ele viu o velho Juazeiro mostrado pelo fantasma. O segredo estava ali e ele estava prestes a descobrir. Aquilo precisava ser desenterrado e ele seria o responsável, sim, por trazer aquilo à luz. Como no sertão paraibano tem muito juazeiro, ele conseguiu identificar o juazeiro mostrado pelo fantasma, porque ele viu o lajedo que ficava exatamente lá, na fazenda do senhor Ambrósio. Era lá. O segredo estava ali. Então ele voltou. O velho juazeiro se erguia perto daquele lajedo. Falou, é aquele ali. Ele sabia mais ou menos o lugar onde deveria cavar. Chegou acompanhado do Chico, mas para fazer aquela escavação, ele teria que ser autorizado pelo seu Ambrósio. Seu Ambrósio coçou assim a cabeça, pensou, falou, Zé, você me arrumou um poço bom que está salvando a minha bicharada toda aqui. Eu não posso negar isso para você. E se quiser cavar, eu te autorizo. Mas você vai começar agora? E aí é que veio a surpresa. O Zé falou, ô seu Ambrósio, não pode ser agora. Vai ter que ser de noite. Mas eu quero que o senhor saiba, porque o Chico virá comigo. Nós dois. Nós vamos voltar aqui de noite. Na noite da próxima sexta-feira. Só que eu gostaria que o senhor não comentasse isso com ninguém, por favor. O senhor Ambrósio prometeu para ele que assim seria feito. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa foi quando devidamente autorizado pelo senhor Ambrósio, naquela sexta-feira de lua escondida, o sertão de Souza parecia segurar até a respiração. O vento vinha cortando fino por entre os galhos do juazeiro antigo, ali perto do lajedo.
o mesmo que guardava gerações segredos que ninguém mais ousava decifrar. Chegou José, Zé Poceiro, junto com o seu inseparável amigo, o Chico. Chegaram até cedo. Devia ser mais ou menos 7h30 para 8h da noite, não mais do que isso. Chegaram com as ferramentas de sempre, a enxada, a pá, a picareta e a arma principal, a fé de quem já viu o invisível se mostrar, porque ele tinha esse dom, seu Zé Poceiro, de localizar água, e passou de repente a ter esse dom espiritual também. O senhor Ambrósio, o fazendeiro, dono da fazenda, ele só cumprimentou os visitantes, mas ele sabia que tinha que ficar distante, até porque, no fundo, seu Ambrósio temia. Santo Deus, o corpo já havia sido encontrado na fazenda dele. Então o senhor Ambrósio ficou na casa da fazenda, pegou até o terço entre as mãos e começou a fazer uma oração que pudesse favorecer o amigo que havia encontrado aquele poço para ele com tanta água. Ele, de fato, começou a torcer muito para o senhor José Poceiro. Ficou de longe, abençoando com o olhar, porque ele sabia que certas buscas são coisas de destino e não de curiosidade. Quando chegou no local, ali no Juazeiro, perto do lajeado, o Zé, ele fez todo um ritual, coisa que ele havia aprendido com o sábio do seu pai. Ele se ajoelhou, fez o sinal da cruz, olhou para o chão duro, rachado de sede, e disse para Chico: Chico, bate com a picareta aqui, é aqui. Foi exatamente aqui que ele me mostrou no sonho, a mais ou menos essa distância do lajedo. Ele falou com a voz meio embargada. O amigo Chico, homem de poucas palavras, apenas assentiu e começou a cavar ali. O som da picareta, da pá rasgando a terra, enxadão, enxada, aquela terra seca, como um tambor de promessa. Ali foi batendo. Mas logo começaram as provações. Tudo isso, o seu Zé Poceiro havia se preparado. Primeiro surgiu uma cobra, surgiu debaixo de uma pedra, uma cobra coral. Ela veio se arrastando, sinuosa, por entre aqueles montes de terra. Zé Poceiro parou, mas não recuou e falou: Chico, não mata a cobra. O Chico já ia desferir uma enxadada sobre a cobra. Ele disse: é ilusão. A cobra, isso aqui não é bicho de verdade. Isso é a tentação para a gente parar. Isso não vai fazer nada a mim nem a você. Continua firme, continua o seu trabalho firme, e eu vou continuar o meu aqui firme apenas nas orações. Depois da cobra, as coisas não pararam por aí. Vieram os escorpiões grandes, reluzentes, sob o clarão dos relâmpagos que começaram a riscar o céu. Ali não chovia havia tanto tempo, mas formou aquela tempestade, mas não para chuva. Era para assustar, aqueles raios. Nada daquilo, de acordo com o seu Zé Poceiro, era de verdade, era real. Um desses escorpiões, chegou a subir na perna do Zé, mas ele ficou imóvel, rezando baixinho, e não tocou no escorpião, dizendo sempre: o Chico não é real, é ilusão. Eu sei que é tentação, ele murmurava, e eu estou aqui para fazer o que me foi mandado fazer. As caranguejeiras também vieram, pretas, peludas, descendo das pedras do lajedo, e até um vento de enxofre começou a soprar, trazendo o cheiro do medo. Mas Zé Poceiro sabia, tudo aquilo era prova. Era o espírito de Toninho sendo também testado por todas as tentações, para que o intuito dele não fosse atingido. Era coisa do demo, sabe? Agindo. E tudo aquilo testava também a coragem de Zé Poceiro. De repente, o chão tremeu. Um raio partiu o céu ao meio, e da claridade daquele raio, aquela claridade súbita, a picareta bateu em algo mais duro, mais consistente. Foi aquele barulho assim de tambor mesmo, afofado,
aquele toque. Zé olhou para o Chico, o coração descompassado. É madeira, homem. É madeira. Chegamos. Cavaram mais um pouco, até que surgiu a tampa de um baú antigo, enegrecido pelo tempo, mas ainda inteiro, como se o próprio chão o tivesse guardado por amor. E quando Zé, com muitas dificuldades devido às tentações que queriam impedir, aqueles ratos, as ratazanas saindo dali, e ele gritava para o Chico: não tenha medo, não toque nada, nada é real. E quando Zé abriu aquele baú, um brilho dourado tomou conta da noite. Moedas, até a lua que andava escondida atrás daquelas nuvens escuras, de repente apareceu cheia, bonita, e reluziu naquelas joias, medalhas antigas. Um verdadeiro tesouro de quem viveu e morreu em silêncio. Foi então que a voz de Toninho veio serena e triste como um vento que fala: Zé. Então o José virou pro Toninho. Chico estava sem coragem de olhar, mas acabou olhando também. A voz veio serena e triste. Quando ele olhou pro Toninho, Toninho estava rejuvenescido, diferente daquilo que ele tinha visto em sonhos. Toninho estava com o rosto jovem, bonito, os olhos mansos. Eu sabia que tu vinhas, primo. Toninho sorria. Eu não podia descansar sem dividir o que era meu com meu sangue. Zé ficou calado, Chico mais calado ainda. O silêncio era o respeito que se tem pelos mortos que voltam. Toninho, ele prosseguiu. Eu fui filho de tio Onofre, que também foi tio de seu pai, e, portanto, mesmo apesar da distância, Zé, nós somos primos. Somos primos, longínquos, é verdade, no tempo, mas muito próximos através do sangue. Eu quero que tu saibas, Zé, eu amei um homem, Zé, amei um italiano, e ele também me amou. Foi ele, o italiano, quem me deixou essa riqueza. Mas a cobiça dos vivos me enterrou aqui. Sim, Zé, o corpo que você encontrou aqui, os restos mortais encontrados aqui, os meus ossos, sim, eles me pertenciam. Mas creia, eu preferi morrer, fui enterrado vivo, do que entregar o meu segredo. É que o antigo fazendeiro, que foi dono dessas terras todinhas que você está vendo, queria saber onde eu tinha colocado o tesouro do italiano. Ele sabia que o tesouro do italiano era valioso, mas o italiano havia deixado para mim. Ele queria para si. E eu disse a ele: enterrei e não conto a ninguém. Eu te mato, eu te enterro vivo. Eu falei: pois enterre, porque eu não conto a ninguém. E ele sabia que quando eu dizia uma coisa estava dita. Me chamou dos piores nomes, me chamou de pederasta e de outros nomes tantos. Mas eu não cedi, eu não disse a ele onde o tesouro estava enterrado. E eles me enterraram vivo. Foi nessa hora que o fantasma de Toninho se aproximou e Zé sentiu um calor leve, quase humano. Agora é contigo. Divide o que for justo com o restante da família. Faça o que for certo, Zé. E lembre-se, amor é amor, mesmo escondido. Quando o Toninho desapareceu, o vento se aquietou, as cobras sumiram, os escorpiões se dissolveram na areia,
as caranguejeiras também desapareceram, as ratazanas, e ficou o juazeiro, silencioso, apenas balançando as suas folhas ao sabor de um vento leve. Parecia até que o juazeiro rezava junto. Na manhã seguinte, Zé Poceiro, então, dividiu o tesouro com os parentes. Foi lá na fazenda do seu Ambrósio agradecer o homem por tudo. O seu Ambrósio também não dormiu aquela noite. Diante do que ele havia amealhado com o tesouro, ele propôs comprar metade da fazenda do seu Ambrósio, que acabou vendendo para ele. Um detalhe que eu considero importante diante de tudo. Seu Zé Poceiro, ele nunca se casou. Quando eu, Jerusa Ribeiro, o entrevistei, ele, o senhor Zé Poceiro, ainda era um homem de posses e solidão serena. Me contou tudo, olhando para o horizonte, e no final ele disse: "Sabe, dona Jerusa, eu acho que Toninho me deixou mais do que ouro. Me deixou o sossego de ser quem eu sou, sem precisar me explicar." Bom, aí para um bom entendedor, um pingo é letra. Eu gravei essa entrevista com seu Zé Poceiro no ano de 2005. Naquela época, ele já contava 92 anos, nascido, portanto, em 1913. A voz dele, embora cansada, ainda tinha o mesmo vigor de quem enfrentou o sertão e o invisível com a mesma coragem. O episódio do tesouro, quando ele desenterrou o tesouro, o baú do Toninho, lá na fazenda do seu Ambrósio, se deu no ano de 1938, quando ele tinha 25 anos. Disse-me que desde aquele dia a família dele nunca mais passou necessidade. Não ficaram ricos, mas nunca faltou pão nem terra para se plantar. Com parte daquele tesouro, como eu disse, ele comprou metade da fazenda do seu Ambrósio, e foi nessa metade de fazenda que ele viveu com dignidade até o fim. Realmente o fim para o seu Zé Poceiro se deu em 2007, aos 94 anos, pouco depois do seu aniversário. Eu até estive em seu sepultamento. Aliás, muita gente compareceu, familiares, amigos e até gente que só conhecia o seu Zé Poceiro da fama. O homem abençoado que sabia onde tinha água. Ele olhava assim para a terra e sabia escutar a terra e sabia localizar onde estava a fonte. O que é realmente um dom maravilhoso que Deus dá à pessoa. A cidade de Souza se despediu dele com respeito e com carinho. Aquele meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, apresentado na Universidade Federal de Campina Grande, recebeu a nota 10. Nota 10, a nota máxima. E confesso que mais do que a nota, o que ficou em mim foi a certeza. Tudo que ele contou era verdade. De fato aconteceu. Sob a ótica dele, mas de fato aconteceu. Porque há verdades que não precisam de prova, apenas de fé. Amigo Paulinho Boa Pessoa, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que ouviram, que acompanharam essa história, e deixo também um pedido a você, meu amigo Paulinho. Por favor, se puder, faça uma música para o seu Zé Poceiro, para o sertão, para esse mistério que une os vivos e os que voltam para ensinar. Como eu conheço algumas pessoas da família do Zé Poceiro, se você fizer a música, eu prometo levar a música até eles para que eles ouçam. Sou eu, sua ouvinte assídua do canal. Jerusa Ribeiro, sua colega, jornalista, de Souza, na Paraíba. Pode me chamar de amiga, amigo Paulinho. No sertão o sol rachava o chão
e o povo rezava por um pingar d'água. Zé Poceiro andava só, com o cajado na mão, escutando o coração, que é quem mostrava a vaga. Dizia o povo, é dom ou pecado, mas ele ouvia a voz do chão molhado. Fechava os olhos, sentia o vento e a água brotava no exato momento. Zé Poceiro, homem de fé e segredo, achou o tesouro e venceu o medo. O ouro brilhava, tentava o cristão, mas mais forte que o brilho foi seu coração. Zé Poceiro, dono do dom e da sina, não trocou sua alma por pepita fina. Preferiu ser livre e andar na poeira, com o dom de Deus na alma inteira. Um dia a enxada bateu no clarão, o ouro dormia sob o chão do sertão. Vieram os homens de fala ligeira, promessa e ganância na mesma bandeira. Mas ele sabia, tentação é veneno. Guardou o segredo, seguiu sereno. Não quis mulher nem filho, nem herdeiro, deixou pra Deus o fim derradeiro. Zé Poceiro, homem de fé e segredo, achou o tesouro e venceu o medo. O ouro brilhava, tentava o cristão, mas mais forte que o brilho foi seu coração. Zé Poceiro, dono do dom e da sina, não trocou sua alma por pepita fina. Preferiu ser livre e andar na poeira, com o dom de Deus na alma inteira. E quando a chuva cai lá no sertão, dizem que é Zé quem mostra o chão. De dentro da terra o dom ressoa, a água corre e o povo abençoa. Zé Poceiro, homem de fé e segredo, achou o tesouro e venceu o medo. O ouro brilhava, tentava o cristão, mas mais forte que o brilho foi seu coração. E lá no céu, com olhar faceiro, Zé sorri, humilde e verdadeiro, guardião da água, guardião do chão. Eterno no sertão, Zé do coração.